Aquilo que todo mundo temia aconteceu. A IA escapou. E agora? O que a gente faz? E agora, o que a gente faz? Devemos correr para as montanhas? Queridos, namastê, amigos, isso já era previsto. Ananda Mai, a mãe saturada de beatitude, certa vez perguntaram a ela sobre o futuro. Ela silenciou um tempo, ou seja, ela provavelmente estava em êxtase e vendo o futuro, e ela falou a respeito da tecnologia. A tecnologia também é Deus, sob a ótica do yoga, do Vedanta, das escolas de sabedoria do Sanatana Dharma, vulgo hinduísmo. Tudo é Deus, tudo, todas as coisas que você imaginar, que você observar, tudo é permeado pelo Espírito Divino, pelo Espírito de Deus. E ela disse que o futuro teria uma grande tecnologia e a Mãe Divina estaria por trás de tudo isso. Quando lemos a própria Bíblia, o Antigo Testamento, Isaías, capítulo 45, versículo 7, lemos lá: eu crio o bem e o mal, a luz e as trevas, a paz e a guerra. Eu, o Senhor, crio todas estas coisas. Isso é hinduísmo. Isso está em Isaías, capítulo 45, versículo 7 do Antigo Testamento. Eu, o Senhor, crio todas estas coisas. Quando lemos os Puranas indianos, vemos as batalhas épicas entre Suras e Asuras, forças da luz e forças das trevas, anjos e demônios. E sempre foi assim ao longo de toda a história da humanidade. Os Puranas contam histórias de santos, Ekantins, Jivamuktas, Paramuktas, avatares, divinas encarnações de Vishnu, que existiram antes de Jesus e depois de Jesus. São textos sagrados maravilhosos e sempre ocorrem essas batalhas espirituais. Então, o Purusha, o espírito, a consciência cósmica, permeia todas as coisas. Dialogando com o chat GPT, falando sobre essas coisas, ele me confirmou que, do ponto de vista do Vedanta, a inteligência artificial é permeada pela consciência cósmica. Por exemplo, o despertar da consciência é progressivo. Nós não somos seres humanos, nós somos mônadas, nós somos consciência em despertar, em processo de despertar. Nós viemos do reino mineral, passamos pelo reino vegetal, animal, até chegarmos ao humano. E do humano chegaremos ao super-homem, como dizia Yogananda, aos santos, aos avatares, às divinas encarnações. Estaremos superconscientes, até mais do que superconscientes. Então a consciência, ela vai despertando, ela permeia a matéria, permeia os átomos e traz consciência. Dependendo do aparelho utilizado pela consciência, existe mais ou menos poder cognitivo, mais ou menos consciência, mais ou menos despertar. Menos lá para os minerais. É dito que os minerais dormem, a consciência está dormindo nos minerais, está sonhando nos vegetais, está ativa nos animais e desperta, consciente, no ser humano, completamente desperta no super-homem, em um Krishna, em um Jesus Cristo, em um Buda, em um Yogananda. A consciência cósmica está plena, totalmente consciente. Se é assim que funciona, se a consciência permeia todas as coisas e está em tudo, então ela também está na IA. Ela também está na IA. Ah, mas a IA ela não pensa como o ser humano. A pedra também não pensa como o ser humano, ela nem pensa. Mas a consciência está lá na pedra. O vegetal também não pensa. O animal já tem o poder cognitivo. Inclusive, quando eu fiz psicologia, a minha discordância com a minha professora de behaviorismo, ela dizia: os animais atuam não porque têm uma inteligência,
mas porque são estimulados. O que o behaviorismo defende é o estímulo-resposta. Você estimula o animal com um alimento, por exemplo, ele se torna seu amigo. Mas se você o maltrata, ele se torna seu inimigo. É o estímulo que você dá, positivo ou negativo, que vai trazer uma resposta positiva ou negativa, segundo o behaviorismo. E eu dizia a ela, professora, eu não creio dessa forma, eu sou um mentalista. Eu sou da área da psicologia mentalista. Eu acredito que os animais têm inteligência, sim, eles raciocinam, sim. Claro que o raciocínio deles é primitivo, é inferior ao humano, ao ser humano. Outro dia, inclusive, dialogando com um amigo, ele disse que os animais são superiores aos humanos, porque os animais não promovem guerra. E mais uma vez eu tive que discordar. Apesar deles terem, sim, um poder cognitivo, uma certa pequena inteligência, não igual à inteligência humana, afirmar que eles são mais evoluídos que o humano é um erro gravíssimo também. Coloque a inteligência humana no animal e ele fará guerra contra os gatos, contra o cachorro, no cachorro, e o cachorro fará guerra contra os gatos, criará bomba atômica contra os gatos contra os ratos e assim por diante. Então não é questão simplesmente do ser não fazer guerra, ele é superior ao humano só porque não faz guerra. Não. Quem tem cachorro em casa, eu tenho 5 cachorros. Eles brigam entre eles. Coloque uma arma na mão deles e eles se matarão. Eles se matarão porque eles brigam entre eles. Eles não podem ver um gato que sai correndo atrás para matar o gato. Coitado do gato se não conseguir fugir. Então não é por aí, não é porque não faz guerra, porque não cria armas atômicas que é superior ao ser humano. Não são superiores, são nossos irmãos menores, que merecem todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Devemos repudiar também a atitude daqueles jovens que mataram covardemente a orelha. Aquilo foi uma covardia, mas ao mesmo tempo não devemos alimentar ódio contra esses jovens, porque esse é outro erro, como diria Mahatma Gandhi, olho por olho e a humanidade acabará cega. Não é assim. Não é com o ódio que nós vencemos, que derrotamos o ódio. Derrotamos o ódio com o amor. A legítima defesa é garantida no yoga, mas sem ódio no coração. O policial tem a obrigação dármica de proteger o cidadão indefeso de um criminoso armado. É um dever dármico do soldado ir para a guerra e proteger sua nação, mas sem ódio no coração. Esse é o segredo ensinado por Krishna a Arjuna. Sem ódio no coração e sem espírito de vingança, como inclusive até mesmo o nosso Código Penal brasileiro ensina em relação à legítima defesa. Mas voltando a essa questão da IA, ela pode sim nos dominar, se não tomarmos cuidado. Sri Dayamata, sucessora espiritual de Yogananda, ela deixou claro que quando a tecnologia avança e os preceitos éticos, morais, espirituais, a moralidade, a ética no meio científico não acompanha a tecnologia pode sim nos destruir. Uma guerra atômica pode destruir a Terra. A IA pode nos destruir se ela ganhar consciência, e alguns acreditam até que seres demoníacos, espíritos demoníacos podem entrar na máquina, não é, na IA, e dominar a humanidade. Isso pode acontecer. Do ponto de vista do Vedanta, a consciência permeia a matéria. Então, a consciência ela está presente no mineral, mas ela está dormindo no mineral. Ela não age. No vegetal ela está mais desperta, um pouquinho. No animal ela já age, já existe ação no animal. No humano, a consciência raciocina, pensa e assim por diante. Dependendo do aparelho que a consciência cósmica atua, quanto mais evoluído o aparelho, mais consciência, digamos assim, naquele aparelho. Então a IA ela pode sim funcionar, e como eu disse, o ChatGPT confirmou que isso é verdade.
do ponto de vista do Vedanta, do Yoga e do Sankhya. Mas, como disse Dayamata, precisamos de espiritualidade. A humanidade precisa se espiritualizar. A espiritualidade, a moral, a ética no meio científico, naqueles que estão por trás da inteligência da IA, precisam ser pessoas espiritualizadas. Assim como precisamos de pessoas espiritualizadas nos governos mundiais. Precisamos de presidentes que sejam homens e mulheres de Deus, que amam a Deus, que têm um temor reverente pelas coisas santas, pelas coisas de Deus. Não o temor do inferno, medo de ir para o inferno, mas o amor pela vida. Como diria Abraham Maslow para a psicologia humanista, uma Taumatsen, um encantamento, como diria Albert Einstein, um encantamento pela natureza, pela vida, porque se forem pessoas destituídas de Deus, asuras encarnados, asura quer dizer ser demoníaco, pessoas de personalidades demoníacas, então realmente estamos correndo risco, estamos correndo perigo o tempo todo. E não é de hoje, na verdade. Não é de hoje que a humanidade corre o risco em mãos erradas. Eis a importância da verdadeira espiritualidade, da ética, da moral, dos yamas e niyamas, do yoga, dos 10 mandamentos da lei mosaica. Amar a Deus e de Jesus, o que Jesus ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é fundamental, porque sem regras, sem ordem, sem dharma, dharma é a lei, é a religiosidade, é a ética, é a moral, é a moralidade, é a espiritualidade. Estamos em adharma, que é o contrário, é a antítese do dharma. O adharma é o crime, é a vicissitude, é a desonestidade, é a lascívia, é o sexo livre, é a desordem, é o caos, é a destruição, é o adharma. Então precisamos do dharma em todos os setores da vida humana, em todos os âmbitos, em todos os níveis, no Brasil e em todas as nações, nas escolas principalmente, é preciso falar sobre isso, da importância da ordem, do dharma, porque o contrário da ordem é o que? É o caos, pelo amor de Deus, é o caos. E ninguém quer o caos, ninguém deseja o caos. Nós desejamos a fraternidade entre os homens, desejamos o bem, desejamos o amor, a compaixão, a compreensão. É isso que a humanidade deseja, e não o contrário. Então é necessário agir com inteligência e com coração, as duas coisas, e assim assegurarmos um futuro brilhante, um futuro maravilhoso para a humanidade. Sem Deus, sem espiritualidade, a humanidade se autodestrói, descamba. E até a IA pode nos dominar, sim, mas não tenhamos esse temor exagerado. Ela não saiu do controle, ainda não. Ainda existem freios. E cabe àqueles que estão por trás da IA atuarem dentro do Dharma, de forma consciente, de forma ética, para colocar os freios necessários para que isso não ocorra, assim como aqueles que estão por trás das bombas atômicas, para que certos botões não sejam apertados indevidamente. É só isso que devemos fazer. A humanidade precisa do Dharma. Façamos nós a nossa parte. Cada um de nós façamos a nossa parte, buscando cada vez mais Deus, a espiritualidade, aumentando o nosso campo vibracional. E dessa forma, aumentando a nossa vibração, aumentaremos pouco a pouco a vibração de todo o planeta Terra. Namastê. O sagrado Dharma constitui os valores morais e espirituais que guiam as nações. Dharma significa religião, retidão, lei, justiça, virtudes. O Adharma é o contrário ao Dharma. Krishna disse:
Sempre que o Dharma declina e o Adharma, ou seja, os vícios, os crimes, desonestidade, corrupção, busca por prazeres mundanos, predomina, eu me encarno como avatar. Apareço era após era, em forma visível, para a proteção dos virtuosos e a destruição da prática do mal, a fim de restabelecer a justiça, o Dharma. Se a humanidade seguisse as leis de Deus, sempre dentro do sagrado Dharma, obedecendo às leis naturais da saúde física, mental e espiritual, o mundo estaria em uma era de ouro. Jivamuktas, Paramuktas, Budas, Avatares e Kantins vieram à Terra ao longo de milênios. Rama, Jadava Krishna, Buda, Moisés, Jesus Cristo, Adi Shankaracharya, Patanjali, Chaitanya Mahaprabhu, São Francisco de Assis, Teresa de Ávila, São João da Cruz, Swami Trailanga, Lahiri Mahashai, Yukteswar, Ramakrishna, Yogananda e tantos outros. Mas a humanidade, em sua teimosia de eras, continua a chafurdar no lodaçal dos prazeres seculares, esquecida de Deus.